Criação de galinhas caipiras em pequena propriedade. Será que dá certo? Será que dá dinheiro? Será que dá para movimentar e fazer alguma coisa legal? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Espera a vinheta. Olá, um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Um grande abraço para você, espero que seu ano tenha começado muito bem. Não sei mais ou menos eu acho que esse vídeo só está saindo em fevereiro, janeiro, não tenho bem certeza. Estou gravando vários vídeos aqui em sequência, então mais um grande abraço para você. Espero que sua criação, sua família esteja muito bem, você esteja se agradando aí da criação de galinha caipira. E se você está começando, fazendo teste, tentando ensinar, tentando aprender sobre como criar um negócio com galinha caipira, você está no lugar certo. Alguns links na descrição aí vão te ajudar. Mini curso grátis, canal no Telegram, grupo no Telegram, lista VIP, manual do criador iniciante. Se inscrever para as aulas de quarta-feira, que nós temos aulas ao vivo, 19h15 toda quarta-feira no YouTube, e se inscrever na lista de espera no Clube dos Produtores de Galinhas Caipiras, que é nosso curso online que está fechado para vagas, mas a gente deve abrir aí em abril. E aí, você já estando inscrito aí, você vai ser avisado e pode até conseguir um precinho especial, quem sabe. Falando da criação de galinha caipira em pequena propriedade, importantíssimo a gente falar primeiro sobre o local da sua criação. Essa sua pequena propriedade é em zona rural, é em cidade, é próximo de cidade. Então, assim, se for em zona rural, muito provavelmente não vai ter problema. O interessante é você ver como é sua vizinhança nessa zona rural, porque às vezes tem vilas, você está ali no meio de casas imprensadas, às vezes alguém por causa de uma zoada, você pode criar algum tipo de inimizade. Galinha não é uma coisa que faz um barulho estrondoso, quem faz mais é capote, galinha da Angola, né? Dependendo de como você chame aí realmente é um animal que realmente... Eu já tive aqui, atrapalha, voa, então vai para cima de telhado, vai para cima de não sei o que, dependendo de onde você compre ele. Mas se você cria ele mais solto, ele vai para longe, aí também você pode ter problema com raposa de 5 dedos, igual a minha assim, sabe? Não que eu seja raposa, mas eu tenho 5 dedos, entendeu o que eu quis dizer? Então você pode ter esse tipo de problema. Galinha não faz tanta zoada, mas sabe como é vizinho, né? Às vezes pode dar problema. Mas se você estiver dentro da cidade, você pode ter problemas realmente. Você pode ter até um problema de não poder criar, né? Dependendo da sua vizinhança e da situação que tiver na sua cidade. E se você estiver próximo da cidade, né? Próximo do centro, você também pode ter problema. Aí se você estiver dentro da cidade, eu não aconselho, eu aconselho você tentar ir para um sítio aí para fazer isso, mas existem cidades aí que lhe dá a possibilidade. Você tem uma pequena propriedade, mas para dentro de cidade talvez ela seja grande, você tem uma grande propriedade dentro da cidade, né? E aí possa ser que você crie ali, não tenha problema nenhum. Eu conheço gente dentro da cidade aqui que cria galinha, porque ele tem um terreno grande dentro da cidade, então ele consegue fazer. Então a gente está falando de propriedade pequena, que o tamanho da propriedade dele é pequena se ele estivesse num sítio, mas dentro da cidade é grande e consegue proporcionar, inclusive ele cria até outros animais, carneiro e etc. Um grande abraço aí para o meu amigo Vicente. Então, você pode conseguir, mas se você está próximo à cidade, é bom você dar uma olhada na regulamentação do seu município. Às vezes no seu município tem algumas regras, você vai ver isso na parte de finanças, você vai ver isso na parte na Secretaria de Agricultura. Quantos quilômetros ou quantos metros, de qual limite da cidade você pode fazer uma criação de galinha. Claro que a gente está falando de uma criação comercial, talvez você queira criar 1000, talvez você queira criar 5000, então você precisa ter esses cuidados. Você quer criar 100, você quer criar 200, já é uma criação menor, pode ser que não tenha problema nenhum, mesmo que você esteja no limite ali da cidade. Então, mas é importante você ver isso em relação à localização e, em segundo plano, a localização dentro da sua propriedade, aonde é que você vai construir, aonde é que vai ser o piquete, de que forma você vai cercar, de que forma você vai proteger aí
todo o seu galinheiro aí contra ataques aí de predadores, contra proteção contra doenças. Você precisa entender um pouco sobre isso para poder construir legal. E aí a gente já parte para o nosso segundo item, que é a estrutura necessária. Numa criação caipira você não precisa de nenhum elefante branco, de grandes construções, a não ser que você tenha uma criação grande. Se você quer uma criação comercial grande, e aí eu chamo de grande porque a gente está falando aqui de 500 para cima, aí você precisa estruturar legal, botar um piso legal. Também numa pequena você tem que botar um piso legal, porque é proteção contra a doença, mas ter atenção aí com o telhado, tem atenção aí com o beiral, para você poder ter uma boa criação. Você vai precisar de um piquete, esse piquete aí vai ter que ter espaço aí para suas galinhas. Você precisa de uma vegetação, que capim eu planto, não sei o que, esquece isso, cara, esquece. Vegetação nativa, ó. Ok? Vegetação nativa, o que nasce aí é suficiente para suas galinhas ciscarem, brincarem, consumirem, o animal, o inseto ali se esconder, ela procurar ciscar, achar ele. Você não precisa estar plantando capim, você vai estar perdendo dinheiro se você está fazendo isso, certo? Você precisa manter uma vegetação para que proteja seu solo, para que deixe um solo assim menos rígido, porque a vegetação vai cair as folhas, vai amolecer o terreno, então vai ter lugar para a galinha ciscar, vai ter lugar para a galinha se movimentar, vai ter lugar para a galinha se esconder, vai ter lugar de sombra para suas galinhas. E isso é que é um piquete adequado, um piquete que dê a sensação de liberdade e que dê a possibilidade de expressar características ancestrais. E isso é que é importante. Esquece esse negócio de plantar o melhor capim. Você vai estar perdendo dinheiro porque sua galinha vai destruir tudo. Vai ter momentos do ano que ela vai ciscar, vai arrancar tudo e você perdeu seu dinheiro. Então, o importante é você manter um piquete legal, um piquete que não fique com a terra batida, um piquete que tenha sombra, um piquete que tenha vegetação nativa, um piquete que tenha, se tiver flor, sensacional, principalmente se sua criação tem aí um pouco de poedeira aí, se tiver flor, massa, se tiver uma vegetação assim que tenha variações de verde, verde mais escuro, verde mais claro, isso vai dar uma pigmentação melhor aí para carne e para gema de ovo, ok? Sem precisar usar urucum, essas besteiras todas que o povo diz que tem que usar aí. E junto a isso, um galinheiro adequado, que tenha um espaço legal, que tenha uma climatização, isso é muito importante, que tenha uma climatização interna legal, que não deixe muito quente, que não deixe um solo muito duro, então você usando a cama de frango, que dê espaço para os comedores, que dê espaço para os bebedouros, que dê espaço para os ninhos, que dê espaço para suas galinhas. Se você está numa região muito quente, um pé direito um pouco mais alto. Se você está numa região muito fria, um pé direito um pouco mais baixo. Dê preferência à cerâmica em relação à telha. Você pode utilizar coisas que dê mais barato, pode, mas se você vai usar uma telha aí de fibrocimento, que é aquelas telhas cinza, ela esquenta demais. Você precisa ter um pé direito mais alto. Tendo um pé direito mais alto, você vai ter problemas nos dias de chuva. Então você precisa pensar bem se vale a pena economizar nisso ou não. Às vezes uma economia agora lhe atrapalha lá na frente. Então não adianta você economizar e fazer um pé direito bem alto para no período de chuva a chuva vir e lavar tudo por dentro. Então, né, pensa bem em relação à telhada. A minha indicação é o de cerâmica. Você pode olhar meu galpão aqui. Na verdade ele não tem madeiramento, ele é todo feito de ferro, estrutura de ferro com a cerâmica. Não estou indicando isso a você, eu estou dizendo que você pesquise. Faça uma pesquisa em relação ao preço de madeira, ao preço de ferro, a mão de obra de se colocar madeira e a mão de obra de colocar ferro, porque são profissionais diferentes, especializados diferentes, equipamentos diferentes, então possa ser que fique um pouco mais caro. Para mim ficou mais barato, mas eu conheço de solda, eu sei soldar, então esse galpão mesmo todo foi eu que fiz, menos essas tesouras, né, que ali que dá para ver, ó, tá vendo ali? Menos aquela tesoura, mas todo o treliçamento aqui quem fez fui eu mesmo, então, e com meus funcionários que eu tinha aqui, então o custo já estava interno. Você que talvez não conheça de solda, você vai ter que contratar alguém para fazer isso, talvez fique mais caro. Então, presta atenção nisso. Altura, beiral, importantíssimo beiral. Você tem um beiral mais longo para esse período de chuva, para que a água caia distante, para que ela não emposse e caia dentro do galpão. De preferência, o corredor do beiral do lado de fora, você faz uma calçadazinha, que é onde você vai circular, né?
para não ter problema, que é onde as galinhas saem. Às vezes tem galinhas que gostam de sair para o piquete, mas fica ali debaixo daquela sombrinha do beiral, naquele período ali que está um sol bem forte, então vai gerar fezes ali. Então é bem melhor se você fizer uma calçadinha para varrer, para fazer uma limpeza extra. Então toma cuidado com isso, algumas dicas aí bem legais para você. Para não perder o fio da meada, e falando aí sobre piquete galpão, utiliza 5 aves por metro quadrado dentro do galpão. É abate, é postura, não importa. 5 aves por metro quadrado. Depois que você vai pegando experiência, você pode ir aumentando a densidade para 6, para 7, dependendo da sua criação, dependendo qual é a finalidade da sua criação, dependendo qual é a raça que você está utilizando. Então, estamos falando de criação comercial, principalmente de abate de postura. Se você tem alguma dúvida aí, você está criando ornamental, você está criando índio gigante, você está criando para reprodução, faz uma pergunta aí embaixo, ou vai lá na lista VIP e pergunta para a gente, que a gente responde com mais detalhes para você. Criação de abate, criação de postura, 5 aves por metro quadrado dentro do galpão. No piquete, utiliza 1 ou 2 aves por metro quadrado. Uma ave se você tem uma criação mais rústica, você quer uma ave mais adaptável, principalmente se for de abate. Se você tem uma criação de postura, sistema de alto desempenho, sistema semi-intensivo, você pode usar 2 aves por metro quadrado sem problema, que vai dar legal aí para você. Lembrando que quanto mais espaço, a galinha fica mais adaptada, a galinha tem um bem-estar melhor, a galinha se desenvolve melhor. Então, se você tem um espaço para disponibilizar, disponibilize. Mas se você já tem um lugar aí mais restrito, se você tem vários galpões um do lado do outro, utiliza aí 1 ou 2 aves por metro quadrado do lado de fora, 5 dentro do galpão, vai dar certinho. E a quarta dica, uma dica importantíssima aí, tem muita gente que está ansioso para saber quanto de renda eu consigo gerar aí numa criação, numa pequena propriedade aí, pequena propriedade rural, em relação à criação de galinhas. Aí nós vamos falar mais sobre receita, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado aí na sua região, mas do que eu conheço aí de pessoas que falam aí, a média de preço é entre 25 e 30 reais, o preço de venda de uma galinha galo, né, para abate, entre 25 e 30 reais. Eu aconselho você a trabalhar sempre por unidade, nunca por peso, porque a busca por peso fica uma paranoia na sua cabeça, e aí você promete para o seu cliente 2 kg, aí o cliente fica ali, deu 2,1 kg, deu 1,900, sabe? Né? Então procura aí trabalhar sempre com unidade, que é melhor, porque você vende a mais gordinha, você vende a mais magrinha, você vende a meieira, e aí fica um pelo outro, entre 25 e 30 reais é a média do Brasil. Eu conheço lugar que já ouvi falar que paga só 18, 20 reais por uma galinha caipira. Se sua região é essa, fica mais complicado, né? Os custos aí envolvem entre 12, 15, 16 reais por unidade. Então você gastar 16 reais para vender por 20 talvez não seja interessante, mas você precisa ver na sua região. Mas tem regiões inclusive aí que eu já ouvi falar de 60, 65 reais uma galinha aí com 2,5 kg, 2,2 kg. Então, se você está nessa região, pau na máquina aí, abate é sua finalidade e vamos embora. Já para ovo, você aí consegue vender no atacado normalmente a 50 centavos. Se você vai no varejo aí, se você tem alguma dúvida, atacado é quando você vende em quantidade, no varejo é quando você vende porções menores. O varejo aí tá pagando 80, 90, às vezes até R$1 por um ovo caipira, né? Um ovo caipira mais caracterizado, assim, menorzinho, né? Bege, mais esverdeadinho, mas a gente já falou várias vezes aqui sobre marketing em relação à criação de galinha. Galinha criada em sistema caipira, bota ovo caipira, independente da cor, se é branco, se é marrom, se é preto, se é laranja, tanto faz. Então, mas existem locais que querem uma caracterização melhor em relação ao ovo, então pagam aí até R$1, R$1,20 aí para o ovo, se ele conhecer bem sua produção, ver como é que você cria. Então, assim, você vendendo 10 galinhas por semana, em relação a galinha para abate, você vai ter aí R$300 por semana. Em 5 semanas você vai ter, que é um mês, né? Normalmente tem 5, 4,5 semanas, 5, você vai ter R$1.300, R$1.500 de faturamento aí durante o mês. Já ovo, você aí, como eu tô falando aí, vamos botar aí, para fazer uma conta fácil aí, vamos botar R$1 por ovo, vamos botar 50 centavos no atacado aí por ovo. Se você vende aí uma bandeja por dia,
né? 30 ovos por dia, vamos dizer assim, você vai ter R$15 por dia. No mês você vai ter aí 0,15, vai você com 3, R$450 aí vendendo uma bandeja de ovo por dia. Uma bandeja de ovo por dia é para quem tem 50 galinhas, né? Talvez quem tenha 50 galinhas consegue vender aí uma bandeja de ovo por dia. Então não é algo extraordinário, tanta galinha assim, né? Você ter 50 galinhas gerando aí 30 ovos por dia, dando R$15 aí, você vai ter 150, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. 3 vezes 0, 15, vai R$450 aí. 50 galinhas vão te render R$450 por mês, ok? Então, dá uma graninha, você vai, a partir do tempo aí, você vai aumentando seu plantel. Aí de 450 você passa para 100, aí você já tem 900, você já tem 200, já tem 1.800. Então, imaginando aí que 200 galinhas pode lhe dar um faturamento aí de R$1.800 por mês. Conta de padeiro, como a gente diz aqui, né? Notando aqui, você sabe, quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer umas contas de cabeça, mas dá certo, dá resultado. Não são todos os negócios que conseguem lhe dar retorno com 6 meses, com 3 meses, com 4 meses, como uma criação. Ó, o galão passou aí. Como é a criação de galinha para abate, por exemplo, com 90 dias, 120 dias, você consegue ter uma produção aí, escoar a sua produção. Beleza? Um grande abraço, dá certo. Tenta, dá certo. Olha os links na descrição aí que vão te ajudar. Um abraço. Pera que ainda não acabou. Deixa um comentário aí embaixo do que você achou do nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no mini curso grátis e entra na lista VIP. Os 2 links estão na descrição. Tem mais 2 links para você se inscrever para as lives de quarta-feira, você ser sempre avisado. E você se inscrever também no Clube dos Produtores, na lista de espera do Clube dos Produtores para o próximo lançamento. Beleza? Assiste sempre nossos vídeos até o final e faz um comentário. Curte o vídeo e se inscreve. Um abraço.